Episódio 8: A fornalha de fogo. O quarto homem apareceu. Graça e paz. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva e hoje chegamos ao 8º episódio da nossa campanha 30 dias para o sobrenatural de Deus. Durante esta jornada já vimos Deus abrir mares, fechar a boca de leões, derrubar muralhas, responder com fogo do céu, multiplicar pães, ressuscitar mortos e devolver a visão a Bartimeu. Hoje veremos uma história que nos ensina uma verdade poderosa. Deus nem sempre nos livra da luta antes que ela aconteça, mas Ele promete estar conosco dentro dela. Talvez você esteja atravessando um momento difícil. Talvez esteja enfrentando uma fornalha de problemas, preocupações, enfermidades, perseguições ou desafios que parecem consumir suas forças. Mas eu quero que você permaneça comigo até o final, porque a mensagem de hoje mostrará que quando Deus está presente, até o fogo perde o poder de destruir. Antes de continuarmos, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir esta palavra e confira os links das lojas parceiras que estão na descrição. Agora escreva nos comentários: eu acredito no meu sobrenatural de Deus, e coloque também o seu pedido de oração. A união faz a força e estaremos orando por você. Prepare seu coração, porque hoje veremos o Deus que caminha conosco dentro das fornalhas da vida. A história acontece durante o período em que o povo de Israel estava no exílio na Babilônia. O rei Nabucodonosor havia construído uma enorme estátua de ouro e decretado que todos deveriam se curvar diante dela quando ouvissem o som dos instrumentos musicais. Quem se recusasse seria imediatamente lançado em uma fornalha de fogo ardente. Era uma ordem severa e assustadora. A maioria das pessoas escolheu obedecer por medo. Porém, 3 jovens hebreus tomaram uma decisão diferente. Seus nomes eram Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Eles haviam aprendido desde cedo que somente o Senhor era digno de adoração. Por isso decidiram permanecer fiéis a Deus, mesmo sabendo das consequências. Quando a música tocou e a multidão se curvou, aqueles 3 jovens continuaram em pé. Sua fidelidade chamou a atenção de todos. Rapidamente foram denunciados ao rei. Nabucodonosor ficou furioso, mandou chamá-los diante do trono e deu uma nova oportunidade para que mudassem de atitude. Mas os jovens permaneceram firmes. Declararam que Deus poderia livrá-los da fornalha, mas que mesmo que isso não acontecesse, continuariam sem adorar a imagem de ouro. Aquela foi uma das maiores demonstrações de fé de toda a Bíblia. Ao ouvir aquela resposta, Nabucodonosor ficou ainda mais irritado. Ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal. O calor tornou-se tão intenso que os próprios soldados encarregados de lançar os jovens ao fogo morreram ao se aproximarem da entrada. Humanamente falando, não existia possibilidade de sobrevivência. Tudo indicava que aquele seria o fim de Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Mas a fé verdadeira não depende das circunstâncias. Aqueles jovens não baseavam sua confiança na temperatura da fornalha. Sua confiança estava em Deus. Muitas vezes enfrentamos situações semelhantes. Existem momentos em que os problemas parecem aumentar, as dificuldades se tornam mais intensas, as portas parecem se fechar, e tudo ao redor nos faz acreditar que não existe saída. Mas a história da fornalha nos ensina que Deus continua no controle mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. O fogo pode ser real, a luta pode ser intensa, mas a presença do Senhor continua sendo maior do que qualquer adversidade. Quando os 3 jovens foram lançados na fornalha, algo extraordinário aconteceu. O rei observava à distância, esperando ver a destruição daqueles homens, mas de repente ficou espantado. Levantou-se rapidamente e perguntou aos seus conselheiros quantos homens haviam sido lançados ao fogo. Eles responderam que eram 3. Então o rei declarou algo surpreendente. Ele estava vendo 4 homens caminhando livremente dentro das chamas.
e o aspecto do quarto era diferente de todos os demais. Aquele quarto homem era a manifestação da presença de Deus. Enquanto o mundo esperava destruição, Deus estava transformando a fornalha em um lugar de encontro com sua glória. As chamas continuavam queimando, o fogo continuava aceso, mas os servos de Deus permaneciam protegidos. Isso nos ensina uma verdade poderosa. A maior bênção nem sempre é evitar a luta. Muitas vezes a maior bênção é experimentar a presença de Deus dentro dela. O Senhor não abandonou aqueles jovens, caminhou ao lado deles e continua fazendo o mesmo com aqueles que confiam nele. Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha e chamou os 3 jovens para saírem. Quando eles apareceram diante da multidão, todos ficaram impressionados. Suas roupas não haviam queimado, seus cabelos não estavam chamuscados, nem sequer havia cheiro de fumaça sobre eles. O fogo havia perdido completamente seu poder. O milagre foi tão evidente que o próprio rei reconheceu a grandeza do Deus daqueles jovens. O que começou como uma perseguição, terminou como um testemunho público do poder divino. A história da fornalha continua falando conosco hoje. Existem pessoas atravessando fornalhas emocionais, espirituais, familiares e financeiras. Existem situações que parecem insuportáveis, mas o mesmo Deus que caminhou com Sadraque, Mesaque e Abednego continua presente na vida dos seus filhos. Talvez ele não remova imediatamente todas as dificuldades, mas sua presença é suficiente para sustentar, fortalecer e proteger. Quando Deus está conosco, nenhuma fornalha pode destruir os planos que Ele preparou para a nossa vida. Agora eu quero orar por você. Mas antes de começarmos esta oração, eu quero pedir que você faça uma declaração de fé nos comentários. Escreva agora: eu acredito no meu sobrenatural de Deus. Talvez você esteja enfrentando uma fornalha neste momento. Talvez a luta seja na saúde, na família, nas finanças, na vida espiritual ou em alguma área que ninguém conhece. Mas assim como Deus não abandonou Sadraque, Mesaque e Abednego, Ele também não abandonará você. O Senhor continua presente no meio das provas e continua realizando milagres para aqueles que confiam no seu nome. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu apresento diante de Ti cada pessoa que participa desta campanha. O Senhor conhece as fornalhas que cada um está enfrentando. O Senhor conhece as lágrimas derramadas em silêncio, as preocupações guardadas no coração e as batalhas que parecem difíceis demais para vencer. Existem pessoas lutando contra enfermidades, crises familiares, dificuldades financeiras, perseguições, ansiedade, medo e momentos de grande aflição. Existem pessoas que chegaram até aqui cansadas, sobrecarregadas e sem forças para continuar. Mas hoje nós nos lembramos que o Deus que entrou na fornalha continua vivo e continua caminhando ao lado dos seus filhos. Pai, assim como o Senhor caminhou com Sadraque, Mesaque e Abednego dentro do fogo, caminha também ao lado daqueles que estão ouvindo esta oração. Que ninguém se sinta sozinho diante das suas lutas, que todos possam sentir a Tua presença fortalecendo, sustentando e renovando suas forças. Fortalece os cansados, renova os abatidos, sustenta aqueles que pensam em desistir. Levanta aqueles que estão caídos, que o Teu Espírito Santo visite cada coração e derrame paz onde existe angústia, esperança onde existe desânimo e fé onde existe dúvida. Senhor, transforma toda fornalha em testemunho, que toda luta produza crescimento espiritual, que toda adversidade revele ainda mais a Tua presença. Que cada batalha enfrentada hoje se transforme em uma história de vitória amanhã. Nós declaramos que aquilo que o inimigo planejou para destruir será usado pelo Senhor para fortalecer e amadurecer os Teus filhos.
que as correntes sejam quebradas, que os medos sejam vencidos, que as portas fechadas sejam abertas segundo a tua vontade, que milagres aconteçam e que testemunhos sejam gerados para a glória do teu nome. Eu declaro em nome de Jesus que nenhuma chama terá poder para destruir aquilo que o Senhor decidiu preservar. Assim como os 3 jovens saíram da fornalha sem que nem o cheiro da fumaça permanecesse em suas roupas, eu declaro que muitos sairão desta prova mais fortes, mais maduros e mais próximos de Deus. Que a tua proteção esteja sobre cada família representada nesta oração. Que o teu favor alcance cada lar. Que a tua presença seja sentida de forma real e poderosa. E que o sobrenatural de Deus se manifeste em cada área da vida daqueles que estão acompanhando esta campanha. Nós cremos que o Senhor continua operando milagres, continua abrindo caminhos, continua fazendo o impossível acontecer, continua honrando aqueles que permanecem firmes mesmo no meio das maiores provações. Por isso entregamos tudo em tuas mãos e confiamos no teu cuidado. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Chegamos ao final do episódio 8 da campanha 30 dias para o sobrenatural de Deus. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e familiares e inscreva-se no canal. Não se esqueça de escrever nos comentários: eu acredito no meu sobrenatural de Deus. E coloque também o seu pedido de oração. Amanhã, neste mesmo canal e neste mesmo horário, estaremos juntos no episódio 9, Davi derrubou Golias, a vitória dos pequenos 30 dias para o sobrenatural de Deus. Será uma mensagem poderosa sobre fé, coragem e a vitória daqueles que confiam em Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e toda a sua família. Até o próximo episódio.